Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que temos comentado o último capítulo do Evangelho, que aqui não é o 28º, por se tratar este de um conjunto de preces que Kardec oferece ao conhecimento dos leitores, mas sim do capítulo 27º, cujo teor essencial nos aponta a importância da prece. Pedi e obtereis. Temos falado dele sob diversos ângulos. E qualquer pessoa que desejar informar-se melhor poderá lê-lo e meditar em sua casa antes ou depois dos nossos encontros. Mas antes de nós debruçarmos-nos ou para nos debruçarmos sobre o conteúdo deste capítulo 27º, estaremos comentando na noite de hoje uma das obras do espírito André Luiz, psicografada através do médium Francisco Cândido Xavier, para que todos possamos entender a abrangência e importância da oração como um recurso não só de pedirmos coisas, de solicitarmos a Deus que nos garanta favores, mas de definição do nosso ser, de colocação da nossa maneira de viver a serviço do nosso processo evolutivo. E algo que é importante que meditemos, sobretudo por tudo aquilo que estamos passando e que vamos passar. O capítulo 27º encontrará no livro Os Mensageiros, basicamente no seu capítulo 40, aqueles que desejarem a ele recorrer depois, o conteúdo que nós iremos aqui comentar hoje, falando sobre importantes questões que nos educarão a respeito dos objetivos mais amplos que a oração visa ou nos aponte. O capítulo 40 leva o título Rumo ao Campo. E Os Mensageiros é este livro que você está vendo na tela do seu computador. Esta obra, ela está disponível em espanhol, inclusive, na área do Mensagem Fraternal, para download gratuito. Quem é de outro país, ou quem entende o espanhol, poderá encontrar este livro disponível na internet. E poderá encontrá-lo também em português, só não no nosso site, que ainda nós não o temos. Mas em outros sites, se você clicar lá nas ferramentas de procura, Os Mensageiros, André Luiz e Francisco Cândido Xavier, vai encontrar provavelmente em algum site o livro disponível. O capítulo 40 se chama Rumo ao Campo. Nós iremos fazer uma lida rápida para que vocês possam se colocar no seu ambiente. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneciam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto, o instrutor que ali neste livro trabalha, continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que ele confiara um outro espírito chamado Telésforo. Antes do meio-dia, porém, Aniceto nos convidou a acompanhá-lo. A Dona Isabel, a que ele se refere aqui, o lar de Dona Isabel, era uma casa na terra, uma oficina de trabalhos espirituais que se destacava na superfície da terra como um posto avançado da cidade Nosso Lar. E ela se destacava deste modo exatamente porque os que viviam lá na sua intimidade se devotavam à oração e também à prática do bem. Dona Isabel, à frente dos seus filhos, mantinha a sua casa na linha reta
da honradez, da espiritualidade, da bondade, do amor ao semelhante, apesar de ser uma senhora pobre. E tal era a qualidade das vibrações da sua morada, que as entidades superiores nela faziam pouso, para se repararem, para se abastecerem, para descansarem, para se integrarem um pouco. Já pensaram como deve ser difícil você sair de um ambiente espiritual onde há tanta harmonia, tanta ordem, tanto equilíbrio, e ter que fazer um estágio de ajuda na crosta da terra, onde é esta confusão, onde é este conflito mental, emocional, um querendo passar a perna no outro. Então o que eles fazem? Eles escolhem, elegem determinados ambientes onde a paz interna permite que eles se retemperem. E se encontram ali, esses espíritos, nos momentos de tranquilidade que as rotinas de serviço lhes permitem, encontram-se lá para trocarem uma ideia, para se abastecerem de novo com uma conversa estimulante. Como se você, no meio da confusão, encontrasse um cantinho e falasse: ai, que bom que eu encontrei alguém que pensa como eu. Vamos conversar um pouquinho. Assim a gente se recorda de como era bom lá o lugar onde a gente estava. Porque a coisa aqui está preta. A casa de Dona Isabel tinha essa função. Era um posto de atendimento para os sofredores, mas também era um refúgio para os espíritos amigos, edificado também pela prece em família e pela conduta mental daquela mulher que ali se encontrava. Então Aniceto chama André Luiz para dar uma volta. E ele diz: nesta oficina onde estamos, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos ir agora fora daqui de algum descanso. Voltaremos ao pôr do sol. Aonde iríamos? Perguntava eu. Eu não, o André Luiz, que também é André Luiz. Mas era ele que perguntava, não era eu. Perguntava a ele: aonde vamos? Eu não sabia. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, na casa de Isabel, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado o rumo das obrigações, outros teriam também buscado, como nós estávamos buscando agora, um repouso, uma distração, alguma coisa que nos retemperasse as tarefas que havíamos ainda para realizar. Aonde vamos? Perguntou um companheiro de vigilância, ou melhor, aonde vão? Um dos companheiros que estava ali tomando conta da casa de Isabel e que se fizera nosso amigo. A casa de Isabel tinha um conjunto de vigilantes, espíritos que estavam ali velando pelo equilíbrio vibratório daquela moradia. E Aniceto então esclareceu: nós vamos indo ao campo. Mas vai ver o jogo da Ponte com o Guarani? É esse o campo? Ô Vanderlei, cadê você? Já foi embora. Ele foi ao campo? Não. Esse é o campo que a gente na terra até vai procurar de vez em quando. Ver aquelas coisas lindas, aqueles hinos edificantíssimos das torcidas, não é? É esse campo, seu Aniceto? Não, era um outro campo. Vamos ao campo, à zona rural, vamos à natureza. Utilizamos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Então tinham que ir direto, foram voando, em vez de irem andando. Espírito pode, não é? Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com uma facilidade crescente. Porque André Luiz, logo que saiu de nosso lar, devia ser meio chumbo, né? Não conseguia, assim, sair com muita facilidade, pelas dificuldades de administrar a capacidade de projeção. Não conseguia tomar certas, mecanizar ou automatizar a maneira de
de projetar-se. Muitas vezes ele relata que saía na companhia de alguém que o enganchava e no gancho carregava ele. Então agora ele está dizendo, não, agora, nessa experiência, ele já está ficando menos leigo, eu já consigo voar melhor, já estou dando partida e a pista para decolagem já é mais curta. Como se fosse desse jeito, não é? Mas não é, viu gente? Não é assim. Não precisa de aeroporto para o cara sair voando. Para o espírito sair do corpo ou sair volitando. Então, a excursão educativa, com escala no posto de socorro do Campo de Paz, esta que o livro Os Mensageiros está contando, preparou André Luiz para este exercício de densificar-se e de conseguir voltar à condição leve para sair usando a volitação. E ele então, saindo da cidade, volitando, não observara até então o que agora eu verificava, extremamente surpreendido. Antes, eu somente via homens, os animais, os carros, os edifícios chumbados ao solo. Agora, que eu estava mais adestrado pelas tarefas no mundo espiritual, a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. O instrutor, observando a minha capacidade já um pouco dilatada, perguntou: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Estavam voando, estavam olhando de cima. E então Aniceto pergunta: estão vendo as manchas escuras nas ruas onde o povo caminha? E como não soubéssemos definir aquilo com exatidão, Aniceto continuou explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo aos princípios das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Fala Aniceto para André Luiz e aqueles que estavam juntos. E indicando-nos certos edifícios e certas regiões da cidade, disse: observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente escuros. Não era nuvem de chuva. O que André Luiz está vendo e que o instrutor está mostrando para ele não são ações da atmosfera, da natureza física. São nuvens de bactérias que flutuam sobre as estruturas das cidades. E em alguns pontos se tornam tão densas, tão agregadas, tão juntas estas bactérias por seu volume, que aquelas áreas se tornam muito pardacentas ou completamente escuras. Que zonas são essas, diz Aniceto? São zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossa investigação, veremos igualmente os monstros que se arrastam aos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Entidades grotescas que caminham junto dos encarnados por onde os encarnados andam, atraídos pelos próprios encarnados. E então, imprimindo grave inflexão nas palavras, considerou Aniceto: tanto fustiga o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna.
André Luiz estava interessado em aproveitar esses ensinamentos para aprendizado dele. Então perguntou André Luiz a Aniceto: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades físicas? Sabemos que a tuberculose tem um bacilo que se fotografa no laboratório, no microscópio, que você tem como combater, que tem uma representante física na atmosfera orgânica a produzir a multiplicação e assim a piorar o estado geral. Então André Luiz, se lembrando que existem micróbios materiais, ele pergunta: mas e no plano espiritual? Essa matéria mental emitida pelo homem tem vida própria? Como o núcleo dos corpúsculos microscópicos de onde se originam as enfermidades do corpo de carne? E o mentor generoso sorriu singularmente e disse: como não, André? Como não? Vocês, atualmente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho que é o corpo, que já não é mais considerado apenas um aparelho físico, mas é considerado já pela humanidade um aparelho psicofísico. Ou seja, um aparelho que tanto tem importância o que ele é como carne, quanto tem importância o que ele é como psique, como alma, psicofísico. Ambas as coisas integradas para fazerem o aparelho funcionar adequadamente. Então o instrutor fala para André Luiz: você não ignora que já na ciência de hoje, todos já começam a entender que estamos observando um aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, somente o corpo, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos um corpo doente produz o tuberculoso, expele no seu hálito vestígios das bactérias ou dos bacilos que estão produzindo a tuberculose. O gripado, e agora isso vai virar moda, porque todo mundo não vai poder ver alguém espirrando que vai se afastar do cara, vai dar uma pedrada nele. O gripado, ao produzir os perdigotos, quando espirra ou quando fala, junto deles também emite uma colônia de bactérias que vai para o ar e a atmosfera se incumbe de espalhá-la. Então o instrutor está dizendo: tanto produzem uma nuvem de bactérias, o doente, fisicamente falando, quanto temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente doente, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, da medicina. Mas, no que concerne, no que diz respeito à cura real, somos forçados a reconhecer que esta cura real pertence exclusivamente ao homem espírito, não ao homem carne. Essas informações de Aniceto já nos dão matéria para meditar por alguns meses. Larvas existem no corpo físico, na atmosfera física, como também existem na atmosfera vibratória. E quando ele cita aqui os desequilíbrios mentais que produzem estas bactérias, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, ele não está se referindo a pessoas que tenham debilidades mentais. A mente enferma não é aquela de uma pessoa esquizofrênica, oligofrênica. Não é esta que não consegue
combinar as ideias e expressá-las. A mente enferma é aquela vinculada aos processos inferiores do pensamento, dos sentimentos, das atitudes, dos comportamentos. É aquela que está produzindo o reflexo de vícios, de fraquezas morais, e que, portanto, emite neste padrão inferiorizado esta carga de energias deletérias. A mente enferma, que é a mente natural de grande parte da humanidade, é a responsável pelo conjunto de todas estas nuvens de bactérias vibratórias que André Luiz e Aniceto e Vicente, o seu amigo, estão identificando nesta excursão rápida que fazem. Mas que tudo isso, ainda que a medicina se ocupe em ser já uma ação consoladora, nas bênçãos que produz, nos tratamentos que realiza, na salvação de corpos, a questão de erradicar a doença, diz Aniceto, não está restrita tão somente, ou depende tão somente da medicina. Isto só vai acontecer quando o homem espírito estiver enfocado. Como ele disse, no futuro, a medicina do espírito, a medicina da alma, absorverá a medicina do corpo. Longe dos espíritos maldizer a medicina que existe hoje, mas alerta essencial para que médicos e pessoas desta atividade entendam algo que é patente a qualquer pessoa que pense. Este modelo de medicina que existe na humanidade está falido do ponto de vista de salvar o homem da doença. Porque não tem feito outra coisa a não ser tratar a enfermidade depois que ela acontece. E se recusa, em muitos casos, a ir buscar na essência a causa, preferindo reduzir-se a um receituário, confiando na ação dos farmacêuticos e dos laboratórios de farmácia, que sempre prometem remédios mais potentes, que matam a bactéria e matam mais depressa os doentes também. Alguns se salvam, mas geralmente quando observamos isto, não sabemos dizer se é pela ação do medicamento ou se de verdade é alguma transformação essencial do espírito do enfermo que ajudou que isso acontecesse. Mas esse modelo da medicina, que consegue fazer tanto bem já à humanidade, precisa ser repensado. Porque os efeitos de coibir a enfermidade não se estão observando. Ao contrário, temos visto cada vez mais médicos, cada vez mais faculdades, cada vez mais doutores e cada vez mais doentes, multiplicando-se por aí. Como se de verdade nós pudéssemos observar algo estranho, que seria o fato de aumentarmos o número de bombeiros, de corporações de combate ao fogo, e na mesma medida em que fazemos mais bombeiros, mais fogo pega na cidade, mais incêndio se alastra, a ponto de chegarmos a pensar que, quem sabe então não é melhor combater o incêndio acabando com os bombeiros, porque a hora que acabar o bombeiro, acaba o fogo. Raciocínio tolo este. Mas se as coisas fossem assim, se os bombeiros existentes, ao invés de apagar mais incêndios, por mais que você os crie, mais incêndios surgem, logo, logo estariam extintos como categoria profissional pelos próprios homens que os criaram. Não pode criar bombeiro, quanto mais bombeiro, mais fogo tem. Ninguém está dizendo que se devam acabar com as faculdades de medicina, nem que se devam matar os médicos, ao contrário. Mas é preciso meditar no que Aniceto fala, com a vista voltada para a causa das enfermidades. Porque, gente,
de médico, hospital, enfermeiro e remédio, não houve época da humanidade onde mais se abundavam estas coisas, como agora. Mas também não se tem notícia de um período mais mórbido para a vida humana. Algumas pessoas, inclusive uma delas que está aqui agora, hoje, estava comentando que alguns anos atrás acompanhou uma amiga a um processo de quimioterapia. E naquela clínica havia muita cadeira e pouca gente. Recentemente precisou ir de novo no mesmo lugar para acompanhar a mesma pessoa num retorno. Agora, não tem cadeira. Agora, o que tem é doente. Cada um pior que o outro. Multiplicando-se os processos. Alguém precisa pensar nisto. E o que está acontecendo, talvez em favor deste método, ou desta revisão de fatores, é exatamente aquilo que Drauzio Varela, um médico muito conhecido, porque bastante divulgado nas aparições que faz na televisão, escreve um livro sobre este tema, O Médico Doente, contando a sua experiência de médico que adoeceu. Quando a maioria dos médicos se acham deuses que não precisam nem lavar as mãos de um paciente para outro, para se dar esse trabalho para... Não, eu sou um ícone. Quando os médicos começam a adoecer, como já tem adoecido, por efeitos das próprias realidades que estamos vivendo, como pessoas normais que todos são, quem sabe o resultado deste padrão comece a retratar-se em uma outra visão do que seja a enfermidade. Quando ele que prescrevia remédios para os seus pacientes se curarem, toma os remédios e não se cura. Quando ele que achava que tinha na sua maleta a chave para a solução da vida e da morte, e por mais que ele use essa chave nele próprio, a morte se acerca mais depressa do que ele se recupera, quem sabe a própria medicina comece a meditar sobre isso. E nós, nesse sentido, enaltecemos aqui, humildemente, o esforço de muitos médicos e a coragem de alguns que no último fim de semana, ontem, no final de um congresso médico na cidade de Botucatu, abriu espaço para que lá se fizesse tratamento espiritual, usando a medicina dos espíritos, nas cirurgias espirituais sem corte, e que em peso, o mundo espiritual, os médicos do plano espiritual lá presentes, os enfermeiros que lá nos hospitais universitários daquela comunidade atendem doentes, lá estavam, tão intensos, mas tão intensamente presentes, que nós nunca sentimos as vibrações que lá todos sentiram. Lá encontramos muitos médicos presentes, nenhum deles com um crachazinho de doutor, todos como pacientes. Lá encontramos notícias de médicos, estudantes de medicina, levando uma garrafa, 2, 3 de água, para receberem a magnetização, para levarem ao médico, professor deles que está com câncer, no hospital. Numa faculdade de medicina do governo, pública.
encontrarmos esta coragem e este amparo do mundo espiritual que nós nunca sentimos aqui dentro de um centro espírita, como sentimos lá. E não fui eu sozinho. Fomos 6 trabalhadores desta casa até Botucatu no dia de ontem. Isto de verdade tem a ver com o que nós estamos falando. O homem espírito, a medicina da alma que respeita os avanços da ciência, mas que trata, quem sabe, para mostrar a estes mesmos estudantes e esses mesmos médicos como existem tantas outras coisas que um dia os homens descobrirão e incorporarão a medicina, fazendo com que a medicina da alma tenha o seu lugar no tratamento da medicina do corpo. Por entenderem estas coisas que Aniceto continua explicando. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem se sobrepor às influências múltiplas de natureza menos digna. E que também, derivada da maneira de ser, de pensar, cada um produz bactérias que orbitam a sua própria atmosfera e que se somam às bactérias produzidas pelos outros habitantes daquele mesmo lugar, daquele mesmo ambiente, contaminando a atmosfera não apenas com poluentes químicos ou de fuligem ou de gases, mas de vibrações. Vicente, espantado, exclama: meu Deus, a que perigos está submetido o homem comum? Nós. Homem comum aqui significa nós. A que perigos? Por isso, continua Aniceto cuidadoso, a existência terrena é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, do fanatismo, mas criar um ânimo, um estado positivo de confiança, de otimismo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena sobre si mesmo. Esta é a capacidade que a fé propicia àquele que a cultive. Ímã do bem, força que atrai, dínamo, que produz uma outra forma de vibrar, e que com isto combate as estruturas vibratórias que ele produz e das quais ele próprio é vítima. Segundo os espíritos, a filosofia e a ciência ajudam muito, abrindo a mente, fazendo pensar. Mas o que nós vimos ontem, nesta faculdade de medicina, coisa que nunca imaginei que pudéssemos ver, era exatamente o poder da fé, esculpindo os corações de todos os que lá estavam. Seria normal que nós, trabalhadores da seara do Senhor, nos emocionássemos por estarmos lá. Porque nos condói o sofrimento dos outros. Já estamos entendendo que os outros são o que nós somos.
E que do mesmo jeito que dói em mim, dói no outro a enfermidade. Seria natural que nós que estamos envolvidos pela ação magnética de espíritos amorosos, ao estarmos nessa dimensão fluídica assim, para a transfusão de energias, nos emocionássemos. Seria de se esperar, como costuma acontecer muitas vezes em muitos lugares. Mas o que foi inusitado para nós, e na verdade foi uma demonstração deste poder que Aniceto realça aqui, foi a emoção de todas as pessoas que se sentavam para receber o tratamento. Praticamente sem exceção. Choravam sem saber por que choravam. Ou sabendo por que choravam. Se deixavam entregar as lágrimas, sem medo. Sentaram-se naquelas cadeiras, como nós ficamos sabendo depois, doutores, acostumados a ver a morte de perto e desenvolver a capacidade de serem firmes, para não chorarem com a dor da mãe que perde o filho, que foram calejados ao longo de uma jornada de estudo e de vivência, ao lado da dor alheia, com as quais se acostumou e se neutralizou muitas vezes. Mas de jovens que choravam como crianças, a velhinhos que choravam também como crianças, de mulheres que costumam sempre chorar porque são sensíveis, a homens que choravam de uma maneira que a gente não entendia como podia estar acontecendo. Nós entendemos o que Aniceto diz aqui, ao falar da fé. Algo que não passa mais necessariamente pelo entendimento racional, mas a pessoa sente. E era interessantíssimo ver isso. Porque como acontece aqui, fizemos uma palestra. E durante a palestra, o público presente, ao redor talvez de 200 pessoas, você observa nas reações de cada um o grau de atenção ou de sintonia com as ideias que estão sendo passadas. E você identificava as pessoas abertas, identificava as pessoas mais ou menos indiferentes, e identificava as pessoas alheias. E ao longo de 1 hora tivemos este contato, procurando esculpir no coração de cada uma um caminho que os espíritos eram responsáveis por fazê-lo. Terminou a palestra, descemos para o andar inferior, aonde seria feita a cirurgia espiritual. E em grupos de quase 40 pessoas, aqueles mesmos que estavam lá em cima iam entrando. E no mapa mental eu ia vendo, essa é a primeira fileira, essa é a segunda. Ah, essa é a terceira. Essa é aquela pessoa que estava no canto da parede. Ah, essa foi a pessoa que me perguntou tal coisa sobre o tratamento. Este aqui era o indiferente. Este aqui era aquele que estava lá duro que nem uma pedra, que nada entrava nele. E de sentarem-se antes mesmo de começar, muitos não aguentavam. Sem explicar, começavam a chorar. E se não choravam depois, durante o tratamento, choravam na hora de serem abraçados. Porque não existe doutor na terra que não sinta alguém que o abrace com afeto. E que não perceba como isso faz falta. Não existe. Que linda foi para nós, servos miseráveis, esta experiência. Porque na casa da ciência, lá estavam alunos, residentes, médicos, enfermeiros,
todos, entendendo o que Aniceto aqui está dizendo, que somente a fé é capaz, ou a necessidade de buscar a esperança de ir até lá para encontrar algo, é capaz de fazer o indivíduo se entregar. Não deixaram de ser doutores, não deixaram de ser médicos, não deixaram de ser estudantes, mas hoje, depois de ontem, pela forma como se abriram, tenho certeza de que eles hoje se sentem melhores do que eles estavam. Talvez continuem doentes, talvez não curem os cânceres, talvez não vençam as doenças físicas, mas abastecidos na alma, por esta capacidade que Aniceto revela, que somente a fé vivenciada ou exercitada ou aberta propicia. Posso dizer que hoje, para muitos deles, é um novo dia. Compreendendo que precisaria terminar o esclarecimento, Aniceto exclamou depois de uma pausa mais longa: todos precisaremos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre sempre ajuda. Toda queda prejudica a realização deste equilíbrio, desta elevação, em busca dessa eternidade. E todo esforço nobre, todo, não importa qual seja, ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, me assombrava. Sequioso de ensinamentos, voltei ao assunto. Disse: a lição para mim tem valores incalculáveis. E quando eu penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, diz André Luiz, que fora pesquisador desta área. André Luiz é o espírito Carlos Chagas, médico sanitarista, pesquisador e descobridor do mal de Chagas, por ter se debruçado sua vida toda para obter o entendimento do processo da enfermidade, que depois lhe leva o nome em sua homenagem. Ele próprio constatou durante a vida como a flora microbiana se multiplica rapidamente. Então ele comenta aqui, e nessas entrelinhas nós vemos o pesquisador Carlos Chagas falando: puxa, quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, e sem me deixar terminar o raciocínio, Aniceto respondeu a minha pergunta natural, exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz do sol, combinada com o magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Sol, atmosfera, magnetismo, influenciando de certa maneira a destruição destes elementos que são produzidos por nós mesmos. Está batendo à porta dos homens um novo fantasma, uma gripe. Em 1918, uma delas, uma única gripe, deixou 50 milhões de mortos na Terra. E uma quantidade indefinida de criaturas
com sequelas de diversos tipos. Em 1918, se nos lembrarmos bem, foi o ano em que a Primeira Guerra Mundial acabou. 4 anos de conflitos, de desgraças, de ódios, de mortes, produzindo um excedente perigosíssimo. Em um mundo onde a população não havia atingido 2 bilhões de seres humanos. Estava por aí em 1 bilhão e 200 milhões. 50 milhões, pelo menos, morreram. Menos de 100 anos depois, novamente, fustigados por processos mórbidos no modo de ser e de pensar, estamos nos defrontando com um cenário que agora não estará apenas com 1 bilhão e 200 ou 300 milhões de habitantes pela frente. As nuvens de bactérias que o homem produz, pelo que pensa negativamente, devem ser muito maiores. Os conflitos acumulados ao longo de todo um processo de evolução pelo sofrimento de muitos, produz o caldo no qual bactérias físicas se desenvolvem com mais facilidade, sem falarmos no poder destruidor dessas bactérias produzidas pelo pensamento. Aprendamos, como diz aqui Aniceto, que orai e vigiai é o nosso pronto-socorro. É a maneira pela qual cada um pode trabalhar-se. Orar, elevando o pensamento, daí o capítulo 27º do Evangelho. Orar, produzir ideias nobres, melhorar o seu caráter, fazer com que a sua vida tenha um sentido positivo e então neutralizar, como dizia Gandhi, neutralizar o ódio de milhões de criaturas. Ao afirmar na frase famosa que um homem que consiga atingir a plenitude de amor consegue neutralizar o ódio de milhões de outras, Gandhi ensinava a profilaxia adequada para este tipo de problema que a humanidade vai enfrentar, como vem enfrentando ao longo de décadas, e que vai fazê-la aprender, quem sabe, pelo preço do seu sangue, da morte de outros milhões, a importância da higiene da alma, da medicina do espírito, da transformação da sua essência. Quando entendermos que a oração não é mais um ato ritualístico, nem místico, mas que é a sintonia do homem com a sua fonte, a sua origem. E quando isto toca aquele espírito, como tocou espontaneamente o coração daquelas criaturas que ontem, na faculdade de medicina de Botucatu, choraram como crianças e nos fizeram chorar também, nós entenderemos que o mundo vai ser diferente. E talvez mais depressa do que a gente estava pensando que fosse. Os que estão nascendo, como diz a nova geração na Gênese, os que estão nascendo, que serão os médicos, que serão os enfermeiros, que serão os doutores de amanhã. Estes são os que carregam também o germe do bem, que confiam nele e que já não tem mais vergonha de fazer a prece, de comparecer a um evento espiritual, num lugar como aquele, numa faculdade, em que se privilegia tanto o aspecto intelectual e racional. Já não tem mais medo de ficarem doentes,
porque já estão buscando numa garrafa de água. Imaginem isto. Homens que estudam a ciência, alunos que estão se formando nela, se acercarem de um grupo de trabalhadores que não tem nada de especial, com algumas garrafinhas e pedirem. Algumas pessoas não puderam vir. São nossos professores que estão com câncer na UTI. Vocês podem orar por estas criaturas e pedir que Deus possa pôr o remédio nesta água. É preciso mais que inteligência para fazer essa escolha. É preciso coragem da fé para vencerem preconceitos e para dizerem que existem mais coisas do que aquelas que o homem entendeu até hoje. Se alguma coisa de verdade foi curada no dia de ontem, foi a nossa descrença nesses que estudam a medicina. De ontem para cá, nós sabemos, por termos visto isso lá, que os médicos de amanhã serão muito melhores do que aqueles que cuidaram dos nossos pais e que cuidaram de nós também. Porque entenderão essas coisas. Já nasceram com elas. Sabedoria divina, como explica Kardec na Gênese, no capítulo 18. A nova era, a nova geração, que vai nascer com uma inteligência precoce e com um sentimento inato do bem e na ligação com as coisas espirituais da vida. Ontem nós encontramos essas pessoas e nos sentimos muito honrados por termos ido lá como convidados. Pensem no que significa a prece. Não mais como a reza ajoelhada na frente de uma estátua pedindo coisas. Respeitosa também quando parte do coração sincero. Mas como algo que transforma você num diamante do Criador na estrutura da vida. Como algo que faz você brilhar e encandecer de forma a combater não só no seu corpo, mas no corpo social em que vivemos, combater miasmas negativos que só vão crescer ainda mais no desespero e no desequilíbrio por causa do vírus de uma gripe. Que toda a ciência poderosa e toda a capacidade mental e intelectual ainda não conseguem combater eficazmente. Quem sabe não seja o vírus da gripe que de novo nos acerque de Deus. Pensemos nisso. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Capítulo 40 do livro Os Mensageiros. Entre outros que poderíamos aqui comentar. Não para assustar, mas para fazer a gente pensar em como as coisas podem melhorar, podem mudar a partir de nós mesmos. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do aprendizado e da sintonia no bem, por estarmos unidos uma vez mais, buscando conhecer para mudar. E entendendo que o nosso esforço de transformar as coisas deve começar
a demonstrar seus resultados na transformação interior, que brote em nosso caráter, em nosso modo de agir e de viver. Obrigado por nos instruir com as leis indestrutíveis da alma, que o Consolador prometido nos faz entender de forma tão serena e clara. No esforço de tantos heróis que encarnaram no mundo com a tarefa de se deixarem triturar pelos interesses da matéria, pela incompreensão dos ignorantes, pela pressão das conveniências, sempre contrárias à evolução do espírito, mas que apesar de serem triturados e feitos aos pedaços, não arredaram o pé do seu ideal de servir, de fazer o melhor, de serem agentes da transformação da humanidade. Você, Jesus querido, testemunhou isso pessoalmente. Daí te agradecermos o exemplo que às vezes é esquecido pelos que se dizem cristãos, que querem sempre resolver os seus problemas e fogem das dificuldades, que falam de você que morreu, que sangrou sem reclamar, e que não são capazes de tolerar uma contrariedade, uma dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, a criarmos vergonha interior, antes de maldizermos a sorte ou o azar. Ajuda-nos a compreender que o teste verdadeiro do cristão não está no conforto, não está na saúde, não está no poder, está exatamente no lugar oposto a tudo isto, quando de verdade ele será testado e poderá testemunhar se tem coragem de seguir sendo o que diz ser, ou se vai arrumar um jeito de se defender, de colocar o seu burro na sombra, mesmo que isso custe o sofrimento de alguém. Obrigado por nos ensinar que para que a gente possa crescer, nós precisaremos aprender a suportar e não desanimar, aprender a caminhar, mesmo que seja se arrastando pelo chão, que não nos faltará a mão luminosa do Criador de todas as coisas a nos sustentar as lutas, e que do nosso esforço individual outras gerações serão capazes de entender a diferença que existe entre o bem e o mal. Por isso cantaremos, Jesus, pela gratidão desses instantes de oração e pelo desejo do bem para a humanidade inteira. Cantaremos mais uma vez, do fundo da nossa alma, a nossa canção. Ajuda-nos a ouvi-la. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
de